Foram divulgados os resultados do Grupo Soma e a gente vê que logo na abertura do mercado os papéis chegaram a subir mais que 10%. Eles já devolveram um pouco da queda, mas ainda assim a Soma está subindo muito mais que a Renner, por exemplo, aqui 1,2%. E olhando assim pode parecer que foi um bom trimestre, um bom resultado, um bom relatório. Mas na prática não. É que a expectativa do mercado sobre a companhia já era muito baixa, as ações que vieram caindo praticamente 75% desde julho de 2021. Então, um resultado um pouco melhor do que essa expectativa já é o suficiente para fazer a empresa subir aqui 10% num dia ou até aqui os 12% nos últimos 5 dias. A empresa que chegou, né, até subir 25% aqui do seu fundo, foi um fundo bem recente. E estava percebendo também que o mercado estava precificando muito mal essa companhia, então eu acabei me chamando a olhar um pouco a atenção. Eu não gosto de empresas do varejo, eu fico desconfortável por carregá-las por muito tempo, mas aqui em Grupo Soma realmente foi uma pressão muito forte que fizeram expectativa sobre ela e sobre todo o setor de vestuário aqui no curto prazo. Mas eu vou mostrar hoje para vocês que o resultado de fato não foi bom, um resultado bem medíocre. E aqui na página 7 a gente vê os principais indicadores e de cara olhando aqui a gente vê que a receita bruta teve um crescimento de 5%. A inflação no país também foi 5%. E a gente tem que considerar isso porque na prática o crescimento da receita foi zero, o crescimento real foi zero. Até porque esse crescimento de 5% ele vai ser distribuído nos custos, seja de mercadoria, seja administrativo, tudo mais. Então a gente vai ver que vai acontecer o que aconteceu. Ou a empresa não tem lucro ou tem um lucro negativo. E nesse sentido, a empresa teve um lucro de menos 3,2%, lucro líquido, e o ajustado de menos 6,7%. Mas na prática é um resultado melhor do que o do trimestre anterior, porque a gente viu uma queda de 27,6% no lucro líquido e 21% no lucro líquido ajustado. Então já é uma queda menor do que a gente viu no trimestre anterior, então dá uma melhorada de certa forma na expectativa da companhia. E a expectativa era que fosse um trimestre muito ruim. E a empresa não se mostrou nesse sentido. Mas quanto às marcas, a gente vai ver também que foi um crescimento medíocre de forma generalizada, principalmente nas marcas grandes, em que só as marcas que de fato valem menos, assim, dão menos do que 100 milhões de receita, tiveram um crescimento significativo de 35%, 24%, 22%. Mas no geral, as marcas que carregam a companhia tiveram um crescimento bem significante, como a Animale de 3,6%, a Farm de 5,8%. E uma expectativa grande também, que era a Farm Global, teve um crescimento baixo, 3,8%, em comparação aos 20% que a gente viu de crescimento no trimestre anterior em relação ao ano anterior. E, de novo, a âncora da companhia acaba sendo a Hering, que foi uma aquisição muito cara, custou praticamente o valor de mercado da companhia hoje, do Grupo Soma hoje, e tem dado sempre um crescimento de receitas abaixo da média. E aqui, enquanto a média do Grupo Soma foi 5%, o crescimento de receita da Hering foi de 2,3%. E a gente vê também que a Hering está perdendo fatia de mercado aqui dentro da companhia, né? O que antes era 41%, posso mostrar aqui para vocês. No segundo trimestre de 2022, a Hering significava 41% da receita dentro do Grupo Soma e hoje em dia é 38%, 39%, 38% e tem estado nessa posição. E uma grande expectativa de crescimento era também a Farm Global, mas teve esse resultado aquém, em comparação, né, que a gente vê aqui os 24%, 20% em relação ao ano anterior, no segundo trimestre. E no geral as grandes marcas de fato estão ali estagnadas, mas não é um resultado tão ruim quanto o mercado estava precificando, provavelmente uma queda de receita ou algo assim. De certa forma também teve um temor no curto prazo em questão de Shein, mas eu acredito que a concorrência da Shein não afete o tipo de mercado de classe A e B do Grupo Soma, mas sim o mercado de classe C e D, que é da Renner, da C&A e afins. Inclusive, hoje à noite teremos resultados. Hoje à noite eu falo dia 9/11, resultado da Renner e da C&A, que se for um bom resultado também é bom para o Grupo Soma, no sentido de que melhora a confiança do mercado em relação ao setor de varejo, o que já vai ser ótimo na prática. E outro fator também que é confortável para o Grupo Soma é a questão do endividamento, que a empresa tem sempre estado nesse patamar, é volátil aqui, a dívida líquida EBITDA que vai de 1,2 vezes para 0,9, para 1, para 1,4, mas na prática é um racional claro, porque todo final de ano o EBITDA sobe muito e também se paga parte da dívida. Então a dívida líquida EBITDA no quarto trimestre sempre tem uma queda considerável, então a empresa vai voltar no próximo trimestre a ter uma dívida líquida de uma vez, provavelmente. Costuma ter essa queda de 0,3 vezes no último trimestre, terceiro, quarto. Então é um endividamento muito tranquilo. E eu montei posição recente no Grupo Soma porque eu vi uma queda muito considerável no curto prazo, principalmente nos últimos meses. Teve uma queda de... Olhando aqui novamente, a gente vê que nos últimos 6 meses já teve 30%, né? No último mês teve até crescimento, ok? Mas nesse período aqui teve uma queda muito significativa e eu me interessei. Estou com preço médio aqui em 5,65, acho. É uma ação que é desconfortável para mim carregar por muito tempo na carteira, porque eu não gosto de realmente ter varejo na carteira. Um ROI dessa companhia, que é algo próximo de... Vou acertar aqui a tela.
O ROI da companhia, que é algo próximo de 5%, e acaba que no longo prazo isso não traz um bom retorno para o acionista. Então, para mim, de fato, tá no Grupo Soma é um trade de curto prazo, em que a gente vê aqui uma queda muito significativa também em relação ao valor patrimonial. Mesmo que seja um pouco mais questionável o valor patrimonial nesse sentido, porque grande parte do patrimônio da companhia é de intangível, é da marca. Então tem pouca estrutura física de capital ali. Eu vou mostrar isso para vocês depois também. E vou passar para lá agora. Abrir aqui na página 48, que é o balanço. A gente dá uma olhadinha aqui na companhia, no balanço patrimonial. A gente vê que só de intangível são 5 bi. E o patrimônio líquido da companhia é de 7,6 bi. Então, desconsiderando intangível, patrimônio líquido da companhia é de 2,5 bi. Então, de fato, as marcas pesam muito aqui. E entrou um grande intangível em relação ao ágio da aquisição da Hering aqui no balanço. Então, vira essa subjetividade do quanto de fato a marca traz de valor para a companhia. Porque tem um grande intangível, mas na prática esse intangível não está se revertendo em ROI, em lucro, acaba sendo questionável nesse sentido. Outra coisa que vale comentar é quanto o Grupo Soma é beneficiado pela queda da Selic. E no primeiro ponto, que é quanto ao endividamento, como o endividamento não é tão elevado, e sim, praticamente toda dívida ou toda dívida do Grupo Soma é atrelada ao CDI, mas o endividamento não é muito grande, então o impacto da queda da Selic não vai ser tão forte no sentido de despesa financeira. Vai ter algum, sim, vai impactar, pode até reverter essa queda no lucro, por exemplo, mas o que se espera mais é de fato um aquecimento econômico e não tanto essa questão de alavancagem financeira, porque para fazer esse tipo de operação de especulação é muito mais pegando empresas de fato alavancadas com 3, 4, 5 vezes dívida líquida EBITDA, que de fato está com a dívida atrelada ao CDI e vai ter um impacto no financeiro muito forte. Mas quanto ao Grupo Soma hoje, de fato é um vídeo bem resumido, tratar da empresa. Não, acho que não tem grandes surpresas, grandes mudanças, é mais tratar dessa quebra de expectativa. E acho que a cotação de fato não vai se recuperar tão cedo, vai ficar nesse patamar bem baixo, dificilmente vai passar ali do 7,50 no curto prazo, algo assim. Tá com uma pressão muito forte, mas até botei como um alvinho que eu assim esperaria de um preço para chegar perto, para vender ou algo do tipo, que é por aqui, que a gente fez as tendências, mas aqui no último fundo relevante seria próximo de R$7, 7,30, mas sem grandes expectativas e de fato é um papel que provavelmente eu não seguro por muito tempo. De fato, por ser desconfortável para mim estar com varejo, por não ter essa... De fato, entender que essa empresa tem potencial para crescer. Eu não gosto de marcas de varejo por entender que a empresa pode não ter um diferencial competitivo muito significante na questão de eficiência operacional, porque é o que me interessa, né? Então, essa questão de marca, vai consumir por causa da farm. Eu prefiro uma empresa que entrega uma eficiência operacional, tem crescimento ali, redução de custos ou algo do tipo, mas é isso. O vídeo de hoje vai ficar por aqui e agradeço. Qualquer dúvida pode mandar nos comentários e agradeço o apoio. Valeu.